Boa noite! Estamos iniciando mais um programa Direito em Pauta. É a nossa 58ª edição, exatamente às 19 horas. Dr. Bruno já está aí, já vou lhe convidar. E hoje recebendo o Dr. Bruno Bon, os desafios do advogado na era digital. Daniel, Eduardo, Diário da Prof. Boa noite, gente. Boa noite a todos vocês. Grande Daniel Marques, doutor Daniel, um dos advogados da Salvatore Morello Advogados. E hoje a gente vai falar dos desafios do advogado na era digital. Eu recebo o doutor Bruno Bon, que é especialista nessa matéria. Giovanni Morello, direto do Rio de Janeiro. É isso aí, gente. É o nosso 58º programa, 58ª live semanal, programa Direito em Pauta. Eu venho fazer esse programa com muita alegria, com muita satisfação, trazendo aí conteúdos jurídicos de maneira descomplicada para todos vocês que nos acompanham. Hélida, de Ubatuba, Berenice de Cunha. O pessoal está chegando aí. Já te chamo para participar ao vivo, querido Dr. Bruno Bon. O nome já diz tudo, né? Bruno Bon. Queria ter um nome desse, Constantino Bon. E hoje a gente vai tratar não só das questões dos desafios dos advogados na era digital, mas falar dessa mudança do mundo, dessa mudança digital. Agostinho, querido, sempre nos acompanhando aí. E aí a gente vai receber o Dr. Bruno. Boa noite, Claudomiro. Já vamos convidar o Dr. Bruno. A solicitação para o Dr. Bruno para a gente iniciar aí a nossa live semanal. Boa noite. Boa noite, tudo Boa bom? noite, tá me ouvindo bem? Ouço perfeitamente. Você me ouve? Também te ouço bem. Ótimo, ótimo. Que alegria te receber aí no nosso programa, nossa live semanal, programa Direito em Pauta, 58 edições, completamos hoje a 58ª edição e recebendo aí um especialista, fera no assunto que nós vamos tratar, Dr. Bruno Bon. Bruno, eu vou te passar a palavra aí para dar uma boa noite e rapidamente falar um pouco de você aqui de uma maneira sucinta, só para te apresentar aí para os nossos convidados, aí, para os nossos para as pessoas que estão nos seguindo. Boa noite, Constantino. É um prazer, uma honra participar desse bate-bola aqui. Eu parabenizo, e você falando que está na 58ª edição, então parabenizo por essa construção de conteúdo interdisciplinar que tem um papel aí fundamental na conjuntura moderna. Essa conjuntura digital, mais disruptiva. Então, os temas que você trata aqui são de extrema relevância para os operadores do direito, em quaisquer níveis de atuação, em quaisquer esferas de atuação, para serem mais relevantes, para serem mais alinhados com essas novas tendências de mercado, para serem, enfim, mais competitivos. Então, agradeço a oportunidade, espero poder contribuir para nós trazermos aqui para a nossa audiência um bate-bola frutífero. Com certeza vai contribuir muito. O interessante da live, do programa que a gente faz, é que tem muita gente que nos acompanha que não é advogado, mas é interessado no assunto. Então, a gente tem uma audiência rotativa, muita gente que não é advogado, pequenos empresários, comerciantes que nos acompanham, e os comentários depois são interessantes do quanto as lives são importantes para o próprio negócio deles. E com certeza o tema de hoje também vai contribuir para isso. Mas vamos lá. Dr. Bruno Bon, advogado formado pela PUC, publicitário pela ESPM, MBA em Gestão Empresarial pela FGV, fundador e presidente da BBDE, Comunicação, Bruno Bon Direito e Excelência, agência especializada e referência em marketing jurídico no Brasil, uma das melhores, uma das primeiras. Gerente de marketing do IBDP, Instituto Brasileiro de Direito Processual, diretor de marketing do Instituto Brasileiro de Precatórios. Além disso, é consultor de comunicação, palestrante, professor titular de marketing do IASP e autor da obra Marketing Jurídico na Prática. Quer dizer, só o currículo já garante que a live vai ser enriquecedora.
Mas vamos lá, vamos iniciar. A gente está falando aí da era digital. Fala para a gente, como é que a gente define a área digital? O que é era digital? E quais são as principais características da era digital? Nossa, estou travando a língua desde o começo da live. Deixa eu levantar o braço para ver se eu estou bem, falar uma frase completa. Tem dias que são assim, tem dias Nossa, que muitas lives são absolutamente assim, fica tranquilo. eu travei a língua desde a primeira frase. Impressionante, mas vamos lá, vamos em frente. Só antes, além de tudo isso, meu nome é Bruno Pedro Bom, eu sou descendente de italianos da Sicília, parlo Azurra, Azzurra, viva Forza Azzurra, sono molto contento. Parlo un po' di italiano, parlo un po' di italiano. va bene. Me caso semana que vem. Fiquei muito chateado porque, infelizmente, não poderei ir para a Itália por enquanto. Mas sou assim como um bom italiano, eu gosto de uma bela massa, um belo vinho rosso e um belo calcio. Muito contente pela Azzurra. Que Obrigado pela beleza. Então, pergunta. estamos em casa. Meus pais são da Calábria. Meu pai e minha Ah, que mãe. legal. Que beleza. Que bacana. Então, vamos lá, começar nosso bate-papo aqui. Ótima introdução. Importante que a gente destaque esse mercado. A gente vive predominantemente numa era que já estava acelerada para a digitalização e com a Covid-19, esse último ano e meio, a gente pulou 2 décadas. Foi potencializado esse processo de Uhum. digitalização. Hoje, Bill Gates já falava, tem 2 tipos de empresas, as que estão na internet e as que não estão na internet. E a gente pode citar isso para o nosso mercado, tem 2 tipos de operador do direito, os que estão na internet e os que não estão na internet. Acontece que esse processo de digitalização trouxe que fez um processo de migração coercitiva para a rede social, para esse mundo digital. Então, a era de digitalização que a gente vive, ela passa por um momento de saturação na comunicação. Saturação essa por quê? Porque os escritórios precisavam estar aptos às redes sociais, só que não foi feito um trabalho prévio de propósito, de edificação de valores, de definição de público-alvo, de definição de persona, que conseguisse diferenciá-los desse mar de concorrência. E por que é importante essa diferenciação? Por que é importante ter um posicionamento digital na era digital? Porque o modelo de negócio jurídico no Brasil não mudou, ele virou de cabeça para baixo. Os novos tomadores de decisão nas empresas podem perceber, são cada vez mais jovens, são cada vez mais antenados, são cada vez mais disruptivos. E eles não estão mais amarrados àquelas correntes, o tradicionalismo jurídico, aquela coisa obsoleta, aquele juridiquês. E vi até você falando aqui no começo da live, Constantino, falar de direito, falar de outras áreas descomplicando. Eu acho que esse é o nosso propósito, descomplicar. E na era digital isso faz uma verdade, porque a gente precisa ser muito assertivo na comunicação e gerar o que a gente chama de rapport, que é conexão emocional com a minha audiência. A gente pode perceber que hoje existem 2 tipos de advogados. Os advogados B2B, ou seja, business to business, que geralmente são contratados por departamentos jurídicos, por empresas, por uma assessoria jurídica, ou advogados B2C, business to consumers, que esses sim lidam com clientes finais. São matérias mais, digamos assim, direitos mais materiais, direito de família, direito do consumidor, direito do trabalho orientado para reclamante, para a parte reclamante, onde você precisa ter uma linguagem mais palatável. Então, até então, o mercado era categorizado nesses 2 modelos de negócio. E alguns pensadores, alguns novos mercadólogos, falam que essas siglas vão deixar de existir. E a gente vai trabalhar com a sigla Age to Age, Humans to Humans. Porque independente se você for um advogado empresarial ou orientado para a pessoa física, independente, você se conecta com pessoas. Do outro lado da mesa, o tomador de decisão ele não é um CNPJ, ele é um CPF. E a gente percebe também, até nas próprias redes sociais, no crescimento de novas redes sociais, como, por exemplo, a Clubhouse, que são redes sociais que não dão espaço para o CNPJ. Elas dão espaço para pessoas físicas ou embaixadores de empresas humanizarem a comunicação.
Então, tem uma frase que eu não lembro o autor, mas ele fala que quanto mais digital nós somos, mais humana tem que ser o nosso relacionamento. Mais humano, mais, o comprometimento com o humano tem que ser mais saliente, tem que ser mais agressivo para diferenciação. Então, é fundamental destacarmos que atravessamos um momento de... Não é mais modismo rede social, ela passa a ser sobrevivência. Já diria o bom e velho Charles Darwin, não sobreviverão as espécies mais fortes nem as mais inteligentes, sobreviverão aquelas que melhor se adaptam às mudanças. Então vivemos um momento onde as mudanças são absolutamente, imperativamente aceleradas, um processo onde a digitalização faz parte da inerência de sobrevivência empresarial, só que ao mesmo tempo a gente tem que buscar aí algumas reflexões para nos diferenciarmos desse mar vermelho, dessa concorrência, que é justamente a definição de um propósito, de um público-alvo, de uma persona, para humanizar minha comunicação, para dentro dessa saturação gerar atenção para possivelmente conversão de novos clientes. Tá, o que você está falando, então, na verdade, é que ao invés de frieza pela questão digital, pela questão das redes, pelo afastamento do contato próximo, na verdade, a gente busca mais humanização nessas relações, né? Uma questão de trazer o foco na pessoa em si, né? Nas relações. Nessa linha, a gente precisa reaprender, né? Reaprender. O advogado antigo, o advogado novo, precisa reaprender. Tem uma frase que é do professor Silvio Meira, que é um empreendedor, tá, um pesquisador, e ele fala o seguinte: é preciso aprender a desaprender para aprender uma coisa nova. É preciso aprender a desaprender para aprender uma coisa nova. Para se inserir na área digital, a gente precisa desaprender tudo aquilo que a gente já utilizou, a gente precisa aprender de novo. Faz sentido? Essa frase dele se encaixa no momento que a gente vive de transformação? Complementando só essa frase, tem uma frase muito parecida do Alvin Toffler, futurista, que ele fala que os analfabetos do século XXI não serão aqueles que não sabem ler ou escrever, mas serão aqueles que não têm a capacidade de desaprender, aprender e reaprender. Ela vai muito em consonância à frase do Silvio Meirelles, né? Que é um cientista. Silvio Meira, um cientista excelente, consagrado. Eu acho que não é apenas reaprender, eu acho que é se adaptar, é identificar que cada rede social, é até um pouco de utilizar a gestão do bom senso, acho que vai um trabalho. Eu acho que, desculpa, me ligaram aqui, eu cancelei. Eu acho que vai na questão de identificar qual é a minha hiperespecialização, qual é meu propósito na advocacia, isso é fundamental, é a força motriz que te motiva a sair da cama, que não é dinheiro, é consequência desse resultado, mas é o conceito da fé inabalável no meu propósito, da fé que dá substância ao que eu penso, que me ajuda a reciclar o meu conhecimento, a fazer isso que a gente está fazendo aqui, participação de uma live para buscar novos conhecimentos, leituras de um livro, direito comparado. A partir do momento que eu tenho definido um propósito, eu tenho minha paixão. E com a paixão fica um fluxo natural, digamos assim, para a coleta de novas informações. E curioso dizer que essa soma não para por aqui. A partir do momento que você descobre seu propósito, descobre sua área de atuação no direito, e nesse sentido, as faculdades de direito, elas têm diversas matérias que o acadêmico pode identificar qual tem mais pertinência, qual tem maior afinidade. Contudo, aqui eu também faço uma crítica. As faculdades de direito precisam reaprender, precisam modificar sua grade curricular para o advogado do futuro ser mais relevante. Ora, o advogado, eu sou formado na PUC, apaixonado pela faculdade, mas eu saí da faculdade muito despreparado para o mercado de trabalho. Eu não tinha uma visão como empreendedor, eu não tinha uma visão como gestor, eu não tinha uma visão como mercadólogo, eu não tinha uma visão como possibilidade de trabalhar meu LinkedIn para ser uma marca atrativa para outras empresas. Então é necessário, nesse momento, que até as próprias faculdades de direito reaprendam a se posicionar para o aluno ser mais relevante, né? Porque o que a gente percebe? A gente percebe que cada vez mais habilidades emocionais, competências emocionais e a interdisciplinaridade ela é fundamental
Porque o cliente, muitas vezes, ele não quer o melhor advogado, mas ele quer o advogado em que ele possa confiar. O advogado que sabe ouvi-lo. Isso é fundamental. Tem até um livro bárbaro chamado 21 lições para o século XXI, que ele fala que a comunicação, que a educação, ela precisa ter 4 Cs. Os Cs da criatividade, da colaboração, da comunicação e do pensamento crítico. A questão é, as faculdades de direito estão formando analfabetos segundo a classificação de Alvin Toffler, porque eles precisam pensar fora da caixa. Na verdade, a caixa nem existe mais. A caixa nem existe mais, é outro paradigma, né? Eles precisam ter uma boa comunicação. Comunicação não é o que se fala, comunicação é o que se entende. Reputação. Advogados são vendedores de reputação, de história, são... Além de mediar em problemas, eles são mitigadores de danos. Isso é fundamental, ter essa sensibilidade, essa intuição. Comunicação, que é o que a gente está falando aqui, como é fundamental a percepção de credibilidade, de transparência que eu passo para o meu mercado. Trabalhar uma comunicação que seja convergente com o entendimento da minha audiência. Se eu sou um advogado que dialogo com outros advogados, eu posso, por meio do LinkedIn, uma rede social business, eu posso ter uma linguagem um pouco mais robusta, um pouco mais técnica. Mas se agora eu dialogo com um empresário que não tem noção nenhuma do direito, eu preciso traduzir o meu juridiquês para uma linguagem que ele entenda. Tanto é que a gente tem aí o crescimento de 2 grandes modalidades na comunicação, que é o legal design e o visual law. O legal design que visa justamente estruturar a minha comunicação, o meu fluxo de pensamento, o meu fluxo de raciocínio, para eu ter uma comunicação mais transparente, uma comunicação mais objetiva, menos prolixa, né? E o visual law, que se utiliza de elementos do design, como infográficos, por exemplo, para tornar um texto um pouco mais palatável, mais didático. Então, são algumas das competências que a gente precisa aí entender, compreender e, principalmente, nessa era de digitalização, a gente recebe muita informação. Estamos participando de uma live aqui, a pessoa pode sair, entrar em outra, ou entrar numa sala na Clubhouse, por exemplo. A questão é saber utilizar essa informação para conhecimento prático. Aí você tem um gap enorme de diferenciação, né? Isso aí, a questão da comunicação, ela se aplica não só para o direito. Por exemplo, a gente está com o Dr. Neviton Rocha, aí, que está nos assistindo. O Dr. Neviton é um médico, um excelente médico, mas ele é um empreendedor. E o forte dele é comunicação. Então, ele criou um cartão de benefícios e como é que ele faz essa empresa, esse empreendedorismo dele na área médica crescer? Com a comunicação, ele é um ótimo comunicador. Então, ele faz programa de rádio, tal, que não tem a ver com a medicina e tem a ver com a comunicação. O quão importante é saber se comunicar, não só na área jurídica, que é o nosso foco, mas em qualquer área. Dr. Neviton é um exemplo disso e é um exemplo de sucesso do quão importante é ser comunicador. Ou seja, eu nem o conheço tão bem como médico. Ele é nosso cliente. Eu nem o conheço tão bem como médico. Mas como comunicador, ele é excelente. Então, assim, ele ganhou excelência no seu negócio da área médica por ser um ótimo comunicador. Óbvio que depois da comunicação, você tem que ter a qualidade naquilo que você entrega, né? Não adianta eu saber me comunicar e não ter o que entregar. Então, usei o exemplo dele para dizer que ele se comunica bem e, obviamente, que entrega, senão o negócio não prosperaria. Eu acho que é nessa linha, né? Tem uma frase do prestigioso amigo Dr. Nelson Williams, que não adianta ser bom, é necessário parecer bom. Também não adianta parecer bom, é necessário ser bom. Então a gente percebe um movimento onde é um véu muito tênue entre o online e o offline, né? Tanto é que alguns outros mercadólogos falam que hoje não existe mais online e offline, é o termo on-life. A gente está aqui numa live, estou na minha casa, você está no seu escritório, a gente está debatendo para 20 pessoas que estamos assistindo simultaneamente. Eu estou no carro, eu vejo um acidente mais para frente, dirigindo, eu coloco no Waze uma notificação de um acidente à frente. Então, ao mesmo tempo que nós estamos desconectados, nós estamos absolutamente conectados. Essa era digital, ela quase que tira esse véu, cai esse véu entre o online e o offline. O on-life que impera.
estar conectado e desconectado ao mesmo tempo. E com certeza, comunicação é a base do empreendedorismo. Todos os grandes líderes mundiais, sem exceção, até os mais malignos, como Adolf Hitler, Mussolini, Salazar, poderiam ser loucos, de fato eram, mas eram excepcionais comunicadores. Sabiam também da importância não só do verbal, mas do não verbal na sua imagem, a questão da suástica, o uniforme, as cores. O advogado precisa se identificar como uma marca e existe algo, a minha mulher é dermatologista, existe algo na dermatologia chamado efeito halo, o efeito halo, que ele diz que um componente como design ou apresentação pessoal pode potencializar ou destruir outros componentes, mesmo que eles não tenham uma associação direta. Vou dar um exemplo aqui. Suponhamos que o doutor Constantino seja um excelente advogado e de fato ele o é. Só que o doutor Constantino ele é um italiano meio complicado, ele não usa um belo terno, ele está sempre com a barba mal feita, enfim, está sempre sobrando muito tecido, mas ele é um excelente advogado. A primeira percepção que eu tenho, porque nós somos uma cultura latino-americana predominantemente sinestésica, visual, Perfeito. Esse advogado deve ser fraco, deve ser muito ruim, porque ele é todo desleixado, ele não se arruma. Agora, suponhamos que o Bruno seja um advogado mediano, e de fato eu sou um excelente publicitário, mas advogado sou mediano. Bondade sua. Não, por isso que eu me inclinei para o direito, para a publicidade jurídica, né? Hoje tenho uma agência e só trabalho com isso, felizmente. Mas o Bruno Pedro Bom, como um bom italiano, descendente de italiano, veste um terno italiano, está sempre com o cabelo impecável, a barba impecável. A percepção que a outra pessoa vai ter de mim é: esse é um advogado de sucesso, esse é um advogado de poder, eu confio nele. Então, eu não estou aqui para fazer uma análise filosófica do julgamento social, eu estou aqui para falar que a gente é vendedor de capital intelectual, que é algo intangível. Então, quanto mais nós utilizarmos nossa marca, nossa comunicação e nossa apresentação pessoal para o nosso favor, maior serão os efeitos, os impactos do efeito halo para nós, operador do direito. Isso é fundamental. Tem uma frase de Aaron Burns que ele fala: nós nunca temos uma segunda chance de causar uma primeira impressão. E aí a internet das coisas, a era digital, traz muito essa questão da apresentação. Então, qual apresentação, qual imagem você está transmitindo para a sua audiência? Isso é fundamental. Lembrando que imagem e reputação, Constantino, são coisas absolutamente diferentes. A imagem, ela é uma construção de eventos. A imagem, eu estou transmitindo uma imagem hoje, ontem eu fiz uma live, eu transmiti outra imagem, é o que eu direciono para o mercado. E a reputação, e ela é pontual, e a reputação é a percepção do mercado perante a mim mediante a somatória das minhas imagens. Então tem pessoas que, infelizmente, não conseguem construir uma boa imagem, né? Então é muito importante trabalhar soft skills, trabalhar apresentação pessoal para você ter uma reputação ilibada. Isso é fundamental. Segundo ainda Warren Buffett, podem se demorar 20 anos para construir reputação e apenas 20 segundos para destruí-la. Então, não só construir, mas manter também é fundamental. Pegando um link nisso, perfeito. Pegando um link no que você está falando, qual que é a importância de possuir uma marca para o setor jurídico, para o advogado? É fundamental. Eu diria que é o primeiro passo para a diferenciação. Lembrando que marcas fortes não são boas criações de logo. Marcas fortes, elas diferenciam da concorrência e elas traduzem propósito, missão, valores, tá? Vamos lá. Somos uma cultura, como eu citei, sinestésica. Então, quando a gente compra uma fruta, a gente pega, a gente sente o cheiro. Quando a gente prova uma roupa, é óbvio, a gente veste. Quando a gente toma um vinho, a taça tem uma ergonometria para quê? Para eu ter mais, para ser mais prazeroso o toque, para eu sentir o olfato, obviamente o paladar, e eu brindo, por quê? Porque através do brinde eu ativo a audição. Então seria o último componente, o brinde, dentro dos nossos 5 sentidos. Acontece que quando a gente fala de serviços, o brasileiro é uma cultura que desprivilegia serviço. Vou dar um exemplo. Quem aqui já foi num restaurante, a conta deu R$300, por exemplo,
pediu vinho, R$ 300. E você vira pro garçom e fala, ó, posso fazer em duas de 150? Eu só pagar à vista, você faz um descontinho? Não, a gente não faz isso. Mas por que isso acontece o tempo inteiro na negociação de honorários? Ou na negociação de qualquer tipo de serviço? Porque somos uma cultura que desprestigia o capital intelectual. E como a gente faz para minar esse tipo de comportamento? Ou para melhor dizer, para neutralizá-lo? Através da marca. Porque a marca representa a materialização de tudo aquilo que é intangível. Minha experiência, meu conhecimento, meu posicionamento, minha missão, minha vocação como advogado. Então, marcas fortes, elas ajudam não só na construção de imagem, de reputação, mas elas já ajudam justamente para neutralizar a negociação, para gerar uma percepção de agregar valor. Isso é fundamental e precisa ser destrinchada em tudo. No como está seu cartão de visitas, ou seu cartão de visitas digital, como está seu website, isso já é um ponto de contato digital para a sua marca. Eu vejo escritórios investindo muito dinheiro em imobiliário, arquitetura. E eu pergunto, quantos clientes visitam o seu escritório por semana? Hoje, praticamente nenhum, né, em virtude da pandemia. E às vezes o site está deixado de lado. E eu falo, tá, e quantos potenciais clientes e clientes podem visitar o seu site por semana? E ele está deixado de lado. Então a preocupação que o site também seja aí uma extensão da estrutura física, uma extensão digital do seu escritório é fundamental. Então a marca é um componente para diferenciar os advogados, para firmar propósito, para gerar valor e para minimizar esse efeito que infelizmente a gente vive de desprivilegiar o capital intelectual. Perfeito. Eu acho que é bem por aí, né? Esse exemplo que você deu de eu privilegiar o espaço físico e não me dar conta desse complemento que seria importante para a era digital, acontece muito, né? É muito comum. Né? E falando do mercado jurídico, como é que está o mercado jurídico atualmente? Como é que você enxerga o mercado jurídico? Eu acredito que eu ouço muitas reclamações, mas eu vejo muitos clientes numa ascensão. Acho que a pandemia ela trouxe muitas reflexões. Do ponto de vista humano, pessoal, a primeira delas é a gente resgatar o essencial. É a gente resgatar o que realmente importa, a nossa saúde, os nossos, resgatar pequenos momentos que talvez antes a gente não olhasse com tanta atenção. E do ponto de vista corporativo, é a velha máxima, até clichê, onde tem alguém chorando, tem alguém vendendo lenço. Então eu percebo novas oportunidades. Direito digital. Nunca vendeu-se tanto no e-commerce. Própria adequação com a LGPD. Sim. Reforma tributária, que está aí. A gente está vivendo aí um drama, né? uma nuvem, digamos assim. Renegociações de contrato, empresas de reestruturação judicial, direito falimentar, escritórios direcionados para técnicas de turnaround, acordos trabalhistas por meio do teletrabalho. Então, eu analiso que o advogado que se posicionar de uma maneira relevante nos canais certos, direcionando o seu propósito com uma comunicação objetiva, vai se diferenciar. Eu escuto muito, inclusive de jovens advogados, mas a advocacia está saturada. Realmente, os dados são alarmantes. A gente tem no registro de quadro da OAB 1,3 milhões de advogados. A previsão é que em 2023 suba para 2 milhões. Tem praticamente, aproximadamente, um advogado para 190 habitantes no Brasil. O Brasil tem mais faculdade de direito do que todas as faculdades de direito somadas do mundo. São 1.400. Se nós somarmos todas do mundo, são 1.100. 150 mil bacharéis por ano. Tivemos agora estatísticas alarmantes de 75% aproximadamente de reprovação no OAB. A advocacia não está saturada. A advocacia não está saturada para quem entende a importância da interdisciplinaridade, que sabe dialogar com novas ciências, para quem está atualizado com as mudanças de mercado, para quem sabe se posicionar nos canais certos com relevância. A advocacia não está saturada. Tem uma frase do professor José Renato Nalini,
ele foi presidente do Tribunal de Tribunal Justiça do de Estado de São Justiça, Paulo, foi secretário. desembargador, secretário de Educação do Estado de São Paulo, e ele não vou conseguir, obviamente, parafraseá-lo com a genialidade que ele carrega sempre, mas ele fala que o direito é um universo complexo, capaz de seduzir os mais vocacionados, mas para surtir os efeitos desejáveis nos quais ele se pré-ordena, ele precisa mais do que nunca dialogar com outras ciências. Então, os advogados que eu percebo que se destacam são advogados que são excelentes gestores, excelentes comunicadores, que entendem de novas tecnologias para uma aceleração mais fluida, mais rápida, junto aos seus pares, junto aos suas equipes, junto a seus clientes, softwares jurídicos que aceleram isso, que entendem de jurimetria. Se a gente parar para pensar, a tecnologia já chegou, a informação já chegou no judiciário. Sim. A A gente gente já tem usa inteligência artificial no com judiciário. capacidade decisória, os algoritmos, sim. E quem vai ser o profissional do futuro, Constantino? Vai ser aquele cara que entende do texto, da hermenêutica jurídica e consegue conciliar com programação. Então, as oportunidades para os advogados, elas estão nas intersecções. Nas intersecções. Então, eu analiso um cenário muito positivo, muito otimista. Eu coloco só alguns cuidados, algumas pensamentos para a gente se planejar. Tem uma frase também eu não lembro de quem é, mas ela fala: você precisa pensar num negócio que destrua o seu próprio negócio. Eu vejo que o litigioso, o contencioso civil, o contencioso trabalhista que a gente tem hoje, absolutamente vai deixar de existir. Vai deixar de existir, porque eu percebo cada vez mais uma migração para métodos alternativos de resolução de conflitos, como mediação, conciliação, arbitragem. Mas existem áreas que são praticamente pétreas no Brasil. Direito civil. Se você estiver num ônibus, olhar para uma pessoa, ela tem direito violado. Se olhar para o outro lado, vai ter pessoas com direito violado. Nós somos uma cultura litigiosa. O direito tributário, Brasil, desde 1500, ele já tinha tributação do pau-brasil, né? Então, direito tributário eu acho que é uma realidade nossa. A própria questão do direito digital muito em ascensão, principalmente no momento pandêmico que nós vivemos, LGPD, proteção de dados, os cuidados do DPO com os dados sensíveis, como esses dados são utilizados pela empresa, né? É o outro ponto aqui. E aquele advogado que consegue ser um conciliador, que consegue mediar conflitos, que consegue enxergar onde ninguém enxergou para trazer uma maior celeridade de soluções para os seus clientes. Eu acho que são alguns traços aí para a gente ficar atento e também de oportunidade, vislumbrando o momento que a gente atravessa. É isso aí. Falando de mediação e arbitragem, aproveitar para mandar um abraço para a doutora Marcele Menezes, que está aí nos prestigiando, que é diretora do IMAP, Instituto de Mediação e Arbitragem Paulista, se eu não me engano. Não sei se eu acertei o nome, mas é isso, né? A Marcele há muitos anos, eu conheço a Marcele há muito tempo, e ela já trata de mediação e arbitragem há muito tempo, há muito tempo. E é um modelo que cada vez mais vai ocupar essa questão do litígio, aquele da porta do fórum, né? Eu concordo com você nesse sentido. Me fala uma coisa, você falou muito de comunicação, de como se colocar, das redes sociais, mas a gente tem limitações do nosso código de ética, né? Nosso código de ética e disciplina da OAB, ele limita demais, ele parou no tempo, né? O mundo evoluiu, entramos na era digital e a OAB ficou no passado. Entretanto, a gente teve agora em junho, se eu não me engano, umas alterações no provimento, que acho que era de 2000, se eu não me engano, 94 de 2000, e que flexibilizou um pouco mais a questão da publicidade do advogado. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Vamos lá, vai ser uma excelente colocação. Antes de mais nada, a gente precisa entender que a publicidade jurídica ela não é proibida, ela é regulamentada. E essas restrições servem justamente para que nós entendamos que o direito é uma profissão nobre, que ela é inerente de responsabilidade social. Então, não é novidade para o advogado ter um código de conduta que norteie seus direitos e seus deveres, né? Inclusive, o doutor que está nos assistindo, médico, empreendedor, a gente tem o Conselho Regional de Medicina também, o CFM, que tem um código de ética muito severo.
O CODAME, Comissão de Divulgações de Assuntos Médicos, também é muito rigoroso nesse sentido. Verdade. Eu concordo com o que você pontuou. Eu acho que a OAB ela caminha a passos curtos, passos muito lentos, observada essa rapidez e essa aceleração de mudança que a gente tramita. O excesso de leis ela pode atar o advogado, então acho que tem que ser um código que privilegie o advogado para ele ser competitivo, é um código que gera um certo temor para os advogados. Já foi muito quebrado isso, desde que eu comecei a trabalhar com marketing jurídico, há 7 anos atrás tinha uma resistência maior. Hoje você tem resistências ainda inerentes, mas são menores, tem uma maior receptividade com comunicação. São 2 estatutos que nos norteiam. Na verdade, é o Código de Resolução da OAB, é o Código de Ética da OAB, perdão, a Resolução 02 de 2015, que a partir do caput do artigo 39, capítulo 8º, norteia as restrições de publicidade, e o que atravessa hoje um processo de reformulação com uma nova legislação é justamente o provimento 94 de 2000, onde no dia 29 de junho a gente teve aprovados os 4 primeiros artigos, e um deles justamente pacifica, em esfera nacional, o uso do Google AdWords e de posts patrocinados. Na verdade, não era proibido, mas não era pacificado. Cada tribunal local tinha um entendimento, isso gerava muita divergência. Por exemplo, um cliente nosso de São Paulo, com uma filial em Recife, ele podia impulsionar em São Paulo, mas não podia em Recife, porque o tribunal lá entendia contra. Então, ele veio para pacificar isso. Ao mesmo tempo que eu faço minhas críticas, nos meus artigos eu sempre sou um crítico para a OAB, eu vejo alguns pontos positivos. O primeiro deles é, pela primeira vez na história, eles estão criando um comitê de marketing jurídico, reunindo alguns especialistas, um trabalho muito bacana feito pelo doutor Ari, secretário adjunto, né? Que esse comitê vai ter justamente como objetivo atualizar o código de ética sempre alinhado com as mudanças. Então, esse é um ponto muito positivo. A gente só precisa ver a eficácia disso no dia a dia, se realmente a gente vai ter essa atualização, mas a iniciativa é muito boa. Tá? E ao mesmo tempo que temos um código taxativo, nós temos um código permissivo. Olha que coisa louca, Bruno. Você tá que paradoxo, que contrassenso, como isso é antagônico. Não. Se a gente observar o caput do artigo 39, ele fala que a publicidade jurídica deve ter um caráter meramente informativo e educativo. O que ele coíbe, assim? O caráter mercantil. Se a gente pegar o caput do artigo 39 e fazer aí, jogar um ingrediente que é o bom senso, não tem erro. E eu digo isso até em redes sociais mais polêmicas. A OAB, ela orientou que o TikTok é uma rede social que não é adequada para os advogados. Aí teve toda uma polêmica, como assim? Calma, ela não proibiu. Ela falou que não é adequada. Por quê? Porque o TikTok, a gente precisa pensar que é uma rede social predominantemente teenager. 51% do público é teen. É uma rede social que o formato de consumo, de produção de conteúdo da informação, ele é mais irreverente, ele é mais descontraído. Mas se mesmo no TikTok o advogado conseguir fazer um conteúdo informativo, analítico, educativo, tá valendo. Então, independente do meio, é a construção do conteúdo que é válida. O que você não pode fazer? Publicizar preço, prometer forma de pagamento, publicar fotos de tribunais das suas publicações, isso não pode fazer. Eu vejo muito advogado fazendo isso, não pode. Prometer resultado, expor clientes. Você precisa prezar pela discrição. Mas a discrição nada mais é do que informação. E na minha percepção, trabalhando 7 anos na área, esse é o melhor componente para gerar um bom marketing. É o conteúdo, é a reputação. Tem uma passagem bíblica, eu como bom italiano sou um bom católico, que ela fala que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Se você nas suas redes sociais semeia o ridículo, semeia a agressividade na linguagem, a mercantilização da profissão, você não vai colher reputação. Você vai colher o ridículo. Agora, se você tem um planejamento de conteúdo informativo, se você trabalha com artigos, com vídeos, com isso que a gente está fazendo, que é uma live, interagindo com o público, passando um olhar mais relevante, mais contemporâneo. Se você trabalhar esse tipo de informação, você vai colher
reputação. Por mais que demore, a consistência é fundamental, mas em algum momento a colheita vem. Então, para os advogados, o seu maior bem é seu nome, é sua reputação. Então, independente da rede social que você for iniciar um trabalho, identifique o seu público, faça uma definição de público-alvo, de persona, e tem uma diferença muito sensível entre público-alvo e persona, tá? Público-alvo são dados quantitativos, homens ou mulheres, faixa etária, capacidade socioeconômica, dados demográficos. E a persona é a humanização desse público-alvo. Enquanto no público-alvo eu falo com mulheres de 35 anos, recém-divorciadas, que são da classe B, na persona eu falo com a Maria, que tem 35 anos, que mora no Itaim, que é empresária e está se divorciando. Eu humanizo a minha comunicação. Porque a partir do momento que eu identifico uma Maria, eu falo com centenas de milhares de Maria. E gera o que a gente chama de rapport. É aquela percepção que a gente tem quando a pessoa fala e parece que ela está falando para a gente. Isso é meticulosamente, estrategicamente arquitetado. É o que a gente chama de rapport. Então, esses conceitos são fundamentais. E aonde a Maria consome informação? A Maria é empresária, então ela está no LinkedIn. Ou não, a Maria sempre foi do lar, ela é muito familiar. Então a Maria gosta de consumir Instagram, Facebook. Então eu traduzo minha linguagem para a Maria no Facebook e no Instagram. A questão não é minha rede social, não são minha audiência que deve seguir minhas redes sociais. Sou eu que tenho que estar de maneira relevante, respeitando a particularidade de cada ferramenta, comunicando para a Maria. Presente na rede social, que a Maria está apta a consumir informação de uma maneira relevante. Então, esse é o trabalho. Esse é a grande questão aqui dessa discussão. Tá, mas me fala uma coisa. Muitos advogados, assim, a gente tem, inclusive, época de campanha e pré-campanha para as eleições das seccionais, que será em novembro, muita gente bate bastante na coisa da publicidade da OAB. Você fez uma defesa brilhante, por sinal, de que a OAB não está tão errada, de que ela precisa realmente, em razão daquilo que acompanha a profissão do advogado, daquilo que nos acompanha, da responsabilidade que tem por trás da profissão, com aquilo que a gente lida, que ela não está errada. E aí eu ouço alguns advogados dizendo, mas por que nos Estados Unidos você chega lá, você sai do aeroporto, a primeira coisa que você vê é um outdoor com o advogado, receba não sei quanto de dano moral. Qual que é a diferença? A diferença cultural? Como é que você enxerga isso? Por que lá existe essa, entre aspas, mercantilização e aqui a gente não poderia ter? Faz sentido? Ou tem alguma defesa disso cultural? É até curioso, eu estive antes da pandemia em Miami. Em Miami tem outdoor Crash, Call Lawyer. Tem até uma série Better Call Saul muito boa para quem não assistiu. Eu acho que tem uma frase de Tácito que ele fala: quanto mais corrupto o Estado, maior o número de leis, né? Se a gente observar a cultura jurídica norte-americana, é um direito... Eles têm pouquíssimas leis escritas, né? A Constituição, se eu não me engano, são 11 pilares, salvo engano. Não tem, aqui uma informação que eu não tenho certeza, mas é mais ou menos isso. Eu acho que é isso. E o número de leis ele é muito reduzido, porque a cultura, até a cultura jurídica, ela é diferente. O americano vê o advogado como componente fundamental do negócio, não só como advogado, mas como empresário gestor de negócio. Então, nesse sentido, ela é mais liberativa a comunicação. A gente tem uma cultura. Acontece que no Brasil a gente tem, primeiro, um excesso de leis. Se a gente olhar nosso Código Civil, é praticamente, acho que são 2.000 poucas leis, eu não lembro da última vez que eu peguei um Código Civil, mas é um número de leis absurdo. A nossa Constituição é enorme, a gente tem códigos enormes, absolutamente enormes. Justamente em virtude da nossa cultura. E aqui se cria lei para tudo, né? Se cria lei para tudo. Vai dando nome. Lei Carolina Dickmann. Não estou nem criticando a lei em si, mas é a lei Carolina Dickmann, é lei... quer dizer, a gente, qualquer coisa que aconteça aqui é fato para imediatamente o Congresso se posicionar e criar uma lei a todo vapor. Na maioria das vezes, a lei que não sai de forma adequada e aí gera
essa judicialização de tudo também, né? A gente tem, além de ter muitas leis, a crítica é que a gente tem muitas leis ruins. Atende E eu tudo, acabei né? te cortando, me desculpa que eu acabei te Não, cortando. não. Mas, você estava fazendo Mas essa esse pergunta, comparativo. essa pergunta nunca me foi feita numa live, nunca me foi feita. Mas me recorda uma frase do historiador Lucian Weber, que ele fala que a história e a filosofia, elas são respostas que o homem de hoje necessariamente se põe. Então, se a gente pensar em Tácito, onde ele fala que quanto mais corrupto o Estado, maior o número de leis, eu acho que a gente já consegue trazer aí algumas interpretações para a nossa cultura, para a forma que a gente... O Brasil é o único país do mundo que você tem o processo de conhecimento e depois o processo de execução. Então, na Europa, nos Estados Unidos não funciona assim. Então, no Brasil, o Constantino me deve. Tá, o Constantino me deve. Ele sabe que me deve, ele fala, beleza, entra na justiça para provar que eu te devo. Aí eu ganho, eu mostro que ele me deve, aí eu entro com o processo de execução. Nos Estados Unidos e na Europa, não. Tá, você me deve? Beleza, então entra no tribunal para a gente fazer um acordo, para a gente ver o que fica melhor para ambas as partes. Então, até nossa cultura de litigar é diferente, né? Eu acho que no Brasil a gente ainda não está preparado pelas faculdades de direito, pela forma que é operado o próprio direito. Isso que eu sou eu sou um liberal na comunicação, tá? Imagina, meu ganha-pão. Quanto mais liberações, quanto mais redes sociais, quanto mais opções e ferramentas eu tiver, melhor para mim. Mas eu acho que a gente ainda não está preparado como cultura jurídica para ter aí uma publicidade tão permissiva nesse sentido. Mas acho que a diferença é fundamental. Hoje o advogado, as faculdades de direito formam operadores do direito, tecnicistas, com uma visão míope, com uma visão tóxica, que não contempla todo o negócio. Enquanto nos Estados Unidos, as faculdades de direito têm aulas de visual law, legal design, elas têm aulas de finanças, de marketing. Então já tratam o advogado desde a sua formação universitária como um gestor de negócio. Eu acho que esse problema ele vem já desde a faculdade de direito, antes da nossa cultura, depois da faculdade de direito e, consequentemente, aí você precisa de um código para tentar estreitar a comunicação para a gente ter uma adaptabilidade com a responsabilidade social inerente da profissão. Mas foi uma excelente pergunta. Foi uma excelente pergunta. Eu vou usar aqui, vou me permitir tentar complementar a resposta por uma visão minha. Talvez nem faça sentido. Eu acho que aqui a gente não pode abrir como abre lá, porque a gente tem uma desigualdade muito grande, uma desigualdade social muito grande. Essa desigualdade social ela também se reflete na classe de advogados. Então você tem advogados de muito poder aquisitivo e advogados que saem dessas faculdades que você mencionou sem nenhum poder aquisitivo, sem nenhuma possibilidade de alcançar sucesso se eu liberar a mercantilização. Por quê? Porque esses advogados de poder aquisitivo eles vão dominar o mercado. Eu acho que essa questão de restringir um pouco a mercantilização e ela dá chance para esse advogado criar conteúdo. Então, é o que você está dizendo, se eu tiver conteúdo, se eu me esforçar para ter conteúdo, para entregar conteúdo, talvez eu faça frente a esse gigante que eu não faria se a publicidade fosse liberada. Porque aí eu não consigo me equiparar a ele. É só eu, na verdade, criei esse pensamento agora. Quando eu te fiz a pergunta, eu fiquei pensando na resposta. Mas você acha que isso faz sentido também? A OAB, uma das alegações da OAB para tentar vetar os anúncios patrocinados era justamente isso, o poder econômico de cada um dos clientes, né? O que poderia mercantilizar. Mas a própria OAB voltou atrás e eu discordo. Eu acho que escritórios de grande porte, eles não competem com escritórios de sociedades unipessoais, escritórios de pequeno porte. Cada um tem sua categorização, cada um tem seu público-alvo. Muito pelo contrário, o Google AdWords, onde alguns legisladores, alguns conselheiros da OAB falavam, não, mas vai ter escritório que pode impulsionar muito dinheiro. Não, porque esses escritórios atendem uma camada que talvez nem o Google AdWords para eles faça sentido, porque não é o formato de consumo. Enquanto o pequeno, ele pode, por um valor muito baixinho, ter uma maior visibilidade, ser mais competitivo, crescer, expandir. Então, eu acho nesse sentido muito democrático. Eu acho que gavião não anda com pombo.
Cada um tem tá na cadeia alimentar em um nível, cada um, obviamente, o pombo pode virar gavião, o gavião pode baixar para ser um pombo, mas eu acho que os mercados são diferentes. Respeitar essas particularidades é fundamental. O escritório de proporções megalomaníacas, ele nunca vai competir com o perfil de clientes de escritórios de pequeno, médio porte. Pode até competir de médio porte numa questão ou outra, mas mesmo assim é difícil. Eu atendo clientes de médio porte que eles falam, não, eu quero empresas de médio porte, empresas de até 100, 150 funcionários. É o perfil, porque esses clientes muito grandes, ao mesmo tempo, para nome é muito bom você trabalhar com empresas de telefonia, com empresas de telecomunicação, com montadoras, mas é muito agressiva a negociação deles. São geralmente processos com custo muito baixo que não fazem sentido para um pequeno escritório que, primeiro, não tem capacidade contenciosa para entregar isso e, segundo, não consegue nivelar esse preço. É verdade, eu acho que faz sentido. A sua resposta me fez repensar a minha colocação. Acho que realmente não é por aí. Então, já 50 minutos, como passa rápido, né, quando a coisa está fluindo. O que é e como construir o personal brand? Caramba, que pergunta complexa. Vamos lá, a gente já falou alguns pontos aqui. Eu vou pedir para todo mundo pegar a caneta e eu vou passar alguns passos. O primeiro deles defina o seu propósito. Defina do que genuinamente você é bom, do que você vai ser do que você vai ser o melhor. Define o seu propósito. Isso é fundamental para você ser motivado, para você transmitir paixão. Porque a partir do momento que você tem um propósito bem firmado, você tem uma crença dos seus valores e acredita com uma fé inabalável no que você faz, é quase que uma espécie de magnetismo. Você atrai pessoas consonantes com essa energia, consonantes com o seu propósito. Tem até uma frase do Jim Rohn que ele fala, você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Uhum. Então, esse propósito é fundamental para ampliar seu círculo social qualitativo, que é o que a gente chama de networking, que pode reverberar em resultados financeiros. Então, o primeiro passo é esse. Qual é o seu propósito no direito? Qual é a sua hiperespecialização? Eu vejo cada vez mais advogados com uma hiperespecialização ganhando espaço de advogados generalistas. Então, isso é fundamental. Segundo ponto, definir quem é meu público-alvo e meu persona. O que eu vendo, primeiro passo, para quem eu vendo. Isso é fundamental, tá? E o propósito entra no meio. Por que eu vendo? Tem até o Simon Sinek, que ele fala do Golden Circle, que as pessoas não compram o que você faz, elas compram por que você faz. Então, o que, como e por quê, que é justamente o propósito. Terceiro, a advocacia é networking. A advocacia é relacionamento. Só que muitas pessoas confundem relacionamento com alguma intenção financeira. Lembre-se, nem tudo é taxímetro. Gere valor, construa relacionamentos perenes. Eu tenho certeza que as 30 pessoas que estão nos assistindo aqui talvez não vão ser minhas clientes, mas definitivamente, quando elas lembrarem de marketing jurídico, na primeira oportunidade de marketing jurídico que elas tiverem para a contratação de uma agência, elas vão lembrar do meu nome. Por quê? Porque isso aqui é uma construção de valor a médio, longo prazo, através de conhecimento. A partilha do conhecimento é fundamental. A gente vive numa sociedade cada vez menos competitiva e cada vez mais colaborativa. Eu vejo sinergias entre escritórios, sinergias entre empresas. Isso é fundamental para a sobrevivência. Então, precisamos entender que o networking é geração de valor. Se tivermos consequências, frutos financeiros, melhor ainda. Melhor ainda. Mas, a priori, esse não é o conceito, tá? Invista na sua apresentação pessoal. A gente falou bastante disso. Nós nunca temos uma segunda chance de casar uma primeira impressão. Nós vendemos capital intelectual. Então, invista na sua marca, invista no seu personal brand. Sim, faz diferença o seu terno, faz diferença a sua gravata, faz diferente uma caneta. Isso aqui são signos de identificação. São signos de identificação. Você sabe que é uma Mont Blanc, tem um ticket médio, então tem um pertencimento socioeconômico. Nossa, Bruno, mas como você é superficial. Elitista. Como você é superficial. Não, porque eu preciso transmitir para o meu mercado, transmitir para a minha audiência que eu pertenço a determinado núcleo de produção intelectual que ela se sente confortável na contratação. Signos juntam, signos unem.
Então, isso é fundamental. Invista na sua apresentação pessoal. E aqui eu não estou falando para usar as melhores marcas, as melhores grifes, não, tá? Significa capricho. Sabe o que é o conceito de capricho? Eu lembro da minha nona. Eu chegava na casa da minha nona, meu Bambino, você tá muito magrinho, Bambino. Vou fazer uma pasta para você. Em questão de 15 minutos, ela fazia uma pasta, fazia uma massa, um macarrão, que ela refogava com muito carinho, colocava tomatinho cereja e colocava um manjericão em cima. Isso é capricho. Capricho é fazer o melhor com as ferramentas que eu tenho. Perfeito. Isso é capricho, isso é apresentação pessoal. E a apresentação pessoal, ela não deve nunca ultrapassar a essência da pessoa. Ela deve ser o potencializador da minha pessoa, do meu caráter, da minha personalidade, do meu conhecimento. Ela potencializa. Vamos fazer um exercício mental aqui. Vamos pegar um terno lindo, Armani, italiano, e vamos colocar esse mesmo terno em 2 jogadores de futebol, no Ronaldinho Gaúcho e no Cristiano Ronaldo. Cada um tem sua percepção. Então, o luxo, as ferramentas de luxo, um bom dress code, um dress code apropriado, ele apenas potencializa o que é inerente da pessoa, a essência da pessoa. Então, isso é fundamental nós destacarmos. Eu diria outro aspecto, a interdisciplinariedade, fundamental. Dialoguem com outras ciências, saiam apenas do direito. Tem um cliente meu que trabalha com jurimetria, olha que bárbaro. Na apresentação comercial, primeira apresentação, através de um software de jurimetria, ele pega a natureza jurídica do processo, ele pega a região geográfica, e ele consegue, através de dados, algoritmos, trazer um percentual ou não de êxito para aquela ação específica. Então ele fala, olha, essa ação aqui, a gente tem nem 1% de chance de ganho, então vamos tomar pau. Vamos fazer o seguinte, vamos utilizar as ferramentas processuais e a gente vai ter, em média, segundo os tribunais locais aqui, uma média de 3 anos para execução. Então, nesses 3 anos, você pode adequar o seu planejamento financeiro para não desfalcar o seu fluxo de caixa daqui a 3 anos. Então, é uma visão muito integrada. É uma visão não só do direito, mas também de tecnologia e de gestão financeira. Então, a interdisciplinariedade é cada vez mais fundamental para a construção de uma marca. E último aspecto aqui. Mais uma vez, a gente vive num mundo de digitalização, de comunicação. Então, não junte um bando de dados dos seus clientes. Junte um banco de dados. Não um bando de dados, um banco de dados. Entenda o que o seu cliente gosta, os hobbies do seu cliente. Porque, mais uma vez, muitas vezes o cliente não quer contratar você, advogado, que é o melhor, o mais técnico. Ele quer uma pessoa que ele possa confiar. Então, a partir do momento que eu entendo alguns hobbies, obviamente, quando tiver uma certa pertinência, eu gero conexão. Eu consigo sentar para conversar, para dialogar. Porque ele entende que do outro lado, ele não está falando com uma marca fria, uma marca estagnada, ela está falando com um ser humano. Saber ouvir é uma arte. A gente é uma sociedade que, infelizmente, sabe ouvir, não sabe escutar, não sabe ouvir. A gente já ouve o que a pessoa está nos falando, pensando no que a gente vai falar. Mas a gente não ouve. Então, saiba ouvir. Ouvir é uma arte. No começo da agência, eu era muito inseguro, né? Ainda sou um pouco inseguro, faço terapia. Terapia é ótimo, inclusive, para você se conhecer suas potencialidades, conhecer seus pontos de melhoria. Mas no começo da agência, eu tinha uma mania de falar sem parar, tudo que eu sabia. Porque era insegurança. E hoje, minhas reuniões, eu falo menos. Eu escuto o meu cliente, eu anoto tudo, eu já pego algum caso parecido com aquele cliente, trago uma setinha e eu só pincelo, dentro da minha expertise, o problema dele. Isso é fundamental. Então, saiba ouvir mais, fale menos. E, acima de tudo, anote tudo e faça, dentro da sua expertise, uma solução para esse cliente. Utilize os gatilhos emocionais. O que são os gatilhos emocionais? Essa questão da empatia. Olha, eu não sei o que você está passando, mas no escritório a gente já teve um caso assim, assim, assado. Mas seja autêntico, seja genuíno. Isso é fundamental para a construção de uma marca que, com certeza, vai te trazer, vai aumentar o seu círculo social e vai te trazer novas oportunidades. Caracas, sensacional.
Sensacional. Quase chegando ao final, em 1 hora de live. Por mim, eu ficaria aqui falando com você horas e horas. Estou encantado. Um prazer. O prazer é todo meu. Vamos finalizar. Qual que é o seu recado para a jovem advocacia com relação ao direito digital, com relação à era digital? Dois paradoxos, né? Qual é o seu recado para a jovem advocacia e para a advocacia que está idosa, para o advogado idoso, que não tem essa facilidade das redes? Qual que é o teu recado para esses dois públicos? Para a jovem advocacia, estudem outras ciências, dialoguem com outras ciências, estudem marketing, estudem gestão, estudem inteligência emocional. O advogado que vai se diferenciar é o que tiver melhor adaptabilidade às mudanças. As mudanças são inerentes. Então, isso é fundamental. Não se baseiem apenas na sua visão tecnicista. A gente, quando está na faculdade de Direito, a gente sai dando carteirada para tudo quanto é lado, né? Não. Tenha humildade de dialogar com outras ciências. Isso é fundamental. Com a filosofia, com a sociologia, com o marketing. É absolutamente fundamental. Porque às vezes vocês vão perceber que muitas vezes uma reunião são 2 horas de reunião onde você vai mais ouvir seu cliente, mais vai ser psicólogo, e em 20 minutos, tecnicamente, você resolve. Então, isso é absolutamente fundamental. Dialoguem com outras ciências. Já se identifiquem como uma marca. Tem coisas que são absolutamente, que não exigem investimento, como, por exemplo, pontualidade, comprometimento. Muitas vezes o colega que está do seu lado, ele pode ser o filho de um gerente, diretor jurídico. Ou melhor, ele vai ser esse diretor jurídico, ele vai suceder o pai. Então, qual é a percepção que você passa para ele? É de um colega desleixado, que nunca entrega o trabalho, que está sempre atrasado. Então, já se identifique como uma marca, construa bons relacionamentos, participe de tudo que a faculdade tem para oferecer. Jovens advogados, participem do IASP, participem do IBDP, do IBDFAN, porque você vai ter contato com muita gente bacana. Você vai ter contato com Ontem, por exemplo, eu estava numa live ontem com o José Renato Nalini, o sócio do Nelson Williams e o Renato Apsiblu. Eu falei, gente, estou me sentindo um jogador da base aqui que olha Rivaldo, Messi, Ronaldinho Fenômeno. O que eu estou fazendo aqui? Mas é justamente isso. É porque é a circulação, é participar, é dar as caras, é não ter medo de errar. Não se preocupe, desapeguem da necessidade utópica de ser querido por todos. Segundo John Kennedy, eu não sei qual é a fórmula do sucesso, mas a do fracasso é querer agradar a todos. Não se preocupem em agradar a todos. Não terceirizem. Eu vou começar a rede social, tenho vergonha, eu tenho medo do que vão achar. Não terceirizem algo tão importante que a construção da sua imagem para terceiros, que não vão determinar em nada o seu negócio. Tenham essa confiança. Comecem hoje, vocês vão se arrepender amanhã. Então é fundamental que, segundo o conceito de Alvin Toffler de analfabetismo, vocês não sejam os analfabetos do século XXI. E para os mais idosos, tem uma frase muito bacana, quem para de aprender já é velho, pouco importa a idade. Eu vejo pessoas mais experientes que fazem um trabalho primoroso em rede social. Não é difícil. Não é um bicho de 7 cabeças. Se você quiser ter um contato preliminar, se você gostou dessa live, assista o meu livro, compre meu livro Marketing Jurídico na Prática, que eu falo como utilizar o LinkedIn, como utilizar o Instagram, qual rede social é mais pertinente para você. Porque você tem um diferencial, que é a tradição, que é a experiência. Apenas uma ressalva da tradição. A tradição, ela não é isoladamente classificada como o quantitativo de tempo, mas e sim como nos posicionamos ao longo do tempo de uma maneira relevante. Então existem jovens que estão fazendo um trabalho de posicionamento ao longo do tempo, como o caso do Renato, do Dr. Nelson, que tem 50 anos, primoroso, que estão ganhando espaço. Mas também existem pessoas mais velhas, mais experientes, que sabem também fazer um trabalho muito consistente, com muita lucidez. Então isso é fundamental. Descobrir como utilizar essas ferramentas. Hoje a gente tem doutrina, hoje a gente tem acesso e começar. Nunca é tarde para começar. Então, só é velho quem para de aprender, independente da idade. São os recados aqui que eu tenho para passar para essas duas gerações. Perfeito. Mostra o livro de novo. Sim, senhor. Estou fazendo minha segunda edição pela RT, Marketing Jurídico na Prática. Esse aqui já esgotou, um best-seller. Felizmente teve uma boa aceitação de mercado. E estou fazendo agora um outro livro, A Filosofia do Sucesso do Direito,
onde eu resgato alguns pensadores como Nietzsche, Schopenhauer, Kant, Ayn Rand, para uma abordagem do que é o sucesso no direito, com o case de alguns escritórios de advocacia que são consagrados, o que eles fazem, onde eles comem, como eles vivem, o habitat deles, Globo Repórter, né? Mas é uma pesquisa de campo, além de uma pesquisa teórica, além de uma passagem teórica, uma pesquisa de campo para inspirar os advogados, independentes, mais uma vez, do nível de atuação, do porte, para beber dessa fonte, para ter relacionamentos mais construtivos, mais frutíferos com seus clientes. Legal, ótimo. Quem quiser te encontrar nas redes sociais, no Instagram é Bom para advogados. Bom para advogado. Meu sobrenome é Bruno Pedro Bom, então ficou Bom para advogado. Perfeito, que já é uma sacada de marketing, né? É uma sacada boa. É uma sacada, graças ao meu nome. Legal. Cara, a gente já passou 5 minutos do horário que você tinha me concedido. Queria dizer que a sua live foi mais uma das minhas lives sensacionais. Sensacionais pelo conteúdo, mas principalmente pela forma como você coloca o conteúdo. Essa forma leve, que a gente fica aqui, eu estou aqui quase me esquecendo que eu tinha que fazer a próxima pergunta. Estava encantado com as coisas que você colocava e concordando com todas. Essa live, eu vou contar rapidamente, já te libero, tá? 2, 3 minutos eu te libero. Claro. Eu vou contar, assim, Gabriel é meu filho, minha filha trabalha comigo no escritório, acabou de se formar, a Fernanda. Gabriel está no 4º ano no Mackenzie. E pegou a pandemia, e obviamente que na pandemia, 1 ano e meio tendo aula sem ter aula, que é um absurdo. Eu tenho acompanhado algumas coisas. Mas assim, cara, eu tive ontem à noite uma conversa com ele, e boa parte das coisas que você falou, dessa coisa de como melhorar, de como... Ele colocou isso exatamente ontem. E isso me traz uma alegria de saber que, apesar de estar imaginando que ele está tão perdido na questão jurídica, que ele perdeu tanto na faculdade, ele tem uma visão tão atual e tão moderna de como potencializar a advocacia, de como se portar. A gente falou, assim, você vinha falando e eu ficava pensando, cara, mas o Gabriel assistiu a live do Bruno antes de a gente fazer. Déjà vu, e, assim, né? Cara, que legal, que interessante. Isso, queria te agradecer por trazer mais esse conforto para a minha vida, além da live, de saber que tudo que ele colocou ontem faz parte da realidade, né? Faz parte da realidade. Mas legal. Vamos lá. Só queria deixar um recado. Não sei se vocês já assistiram o documentário da Netflix, Elise Matsunaga, Era uma Vez um Crime, que conta a história do crime da Elise Matsunaga, que esquartejou e matou o herdeiro da IOC. Tem um documentário na Netflix, está entre o top 5. E na próxima semana, a gente vai fazer uma live com o Durso, Luiz Flávio Borges Durso e Adriana Durso, que foram os advogados da família Matsunaga no júri. Então, a gente vai falar do documentário, vai falar do julgamento, falar um pouco desse caso que voltou à tona agora. O julgamento foi em 2006 e voltou agora à tona com esse documentário da Netflix. Então, é a nossa live da semana que vem. Voltando para cá, eu queria te agradecer imensamente. Acho que a palavra que cabe é gratidão. Gratidão por você ter aceito fazer a live comigo. Uma honra. Você falou agora há pouco que estava fazendo uma live ontem com o Naline, com o Opsi Bloom, com o sócio do Nelson Williams, já fez com o Nelson Williams e estava se sentindo um jogador ali vendo os vídeos. Eu queria dizer que você ter aceito fazer a live comigo me faz me sentir da mesma forma. Para mim é um privilégio te receber no programa. E antes de passar a palavra final para finalizar, eu sempre dedico o programa, tenho procurado dedicar os programas. Eu queria dedicar o programa de hoje ao seu futuro casamento. Você disse que casa semana que vem. Semana que vem. A Paty Morella é minha esposa, a gente está casado há 27 anos, então eu queria te dizer o seguinte, cara, é muito bom ser casado, então eu dedico o programa ao seu casamento, à sua felicidade, e que seja uma união muito abençoada, muito feliz, e que perdure ao longo do tempo, para que você passe os nossos 27 anos de casados. Beijo, amor. Para que você passe os nossos 27 anos. Então, a live de hoje... Pensa bem. Pensa bem. A piscina está quentinha, né? Então, eu queria tomar a liberdade até, né, de dedicar a live
a essa sua união e que ela seja abençoada. É isso. Obrigado, honrado, emocionado. Obrigado pela. Fiquei emocionado mesmo, obrigado pela Italiano generosidade. fica, né? Eu já estou quase É, chorando aqui não, eu tô quase também. chorando, porra, eu sou italiano. Mas obrigado pela generosidade, obrigado pela simpatia. Eu acho que é isso que reforça o nosso propósito, aqui até 8 horas da noite. Falando, fazendo o que a gente ama, fazendo o que a gente gosta, transmitindo um pouquinho do que a gente sabe para os advogados serem mais, se encontrarem na área deles, para a gente resgatar o glamour, do prestígio do direito. Esse é meu propósito. Então, eu que agradeço a oportunidade. Obrigado pela generosidade nas palavras. E aqui vai uma frase final para todos. O Dom Helder Câmara foi um bispo pernambucano. Feliz de quem entende que é preciso mudar muito para ser sempre o mesmo. Então, como a gente precisa mudar para continuar sendo sempre o mesmo a nossa essência? É isso. Que bom. Querido, ficamos por aqui. Um beijo a todos que nos acompanharam. Se cuidem. Semana que vem tem mais. Sucesso sempre para você, Bruno. Sucesso na vida pessoal, na vida profissional. Sucesso para todos que nos acompanharam até agora. Para quem chegou tarde, a live vai ficar salva no IGTV, no meu Instagram. Eu vou passar para o Bruno também. Ele deve publicar nas redes sociais dele. Boa noite, minha mãe. Querida mãe. Gente, boa noite. Te libero já. A gente encerra por aqui. Obrigado a todos. Fiquem com Deus. Obrigado, boa noite. Boa noite.